E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor André Gabriel e o tema da nossa aula de hoje será a relação entre as operações de potenciação, radiciação e logaritmização, tá? Temos aqui a estrutura das três operações e o logaritmo de A na base B é igual a C, C e somente C. A base B elevado ao expoente C foi igual à potência A e C e somente C. A raiz C de A for igual a raiz B, tá? Onde eu tenho o A como radicando, o C como índice, o B é a própria raiz, ou seja, o resultado da raiz, e o radical, que é esse sinal aqui indicando a operação de radiciação, tá? Aqui eu tenho o expoente, aqui a base e aqui a própria potência, que é o resultado da potenciação. No logaritmo eu tenho a base B, o logaritmando e o próprio C, que é o logaritmo, tá? E dentro dessas relações aqui, eu tenho a condição de existência. Para que serve a condição de existência? Por exemplo, para gente não ficar colocando, incluindo operações que já são, já vêm de fábrica já, né? Na matemática, como por exemplo, aqui, o C é raiz primeira. Nunca se vê falar nisso em raiz primeira. Raiz zero, já imaginou se o C fosse zero? Raiz zero, eu nunca ouvi falar em raiz zero. Se alguém já ouviu falar, comenta aí, tá? Mas eu nunca ouvi falar nem de raiz primeira nem de raiz zero. Então eu estou colocando aqui como ele sendo maior ou igual a 2 e pertencente ao conjunto dos números naturais, tá? Nessa aula, pessoal, eu estou fazendo uma reflexão, tá? Uma discussão acerca dessas três operações, tá? Para a gente abrir mais a mente em relação a elas, tá? Então, por isso, pessoal, que eu coloquei o C, ó, do índice maior ou igual a 2 para existir a partir de raízes quadradas, né? Raízes quadradas, raízes cúbicas, raízes quartas, raízes quintas e assim por diante, tá? Raiz 1 e raiz 0 eu nunca vi, tá? Aqui na potenciação. Na potenciação, a gente tem que, por exemplo, por que B tem que ser maior que zero? Por exemplo, se eu colocar B como zero e C também como zero, ó, quebrando a condição de existência, eu tenho que isso é uma indeterminação matemática, né? Zero elevado a zero é uma indeterminação matemática. Quebrei a condição de existência para C, né? Pois ele é maior ou igual a 2. E quebrei também essa condição, né? Para B, que tem que ser maior que zero. Eu coloquei igual a zero. Tá? Tá, pessoal? No caso do índice, pessoal, do índice, o C tem que ser maior ou igual a 2 e pertencente aos naturais. Quando o índice passa a ser expoente, pessoal,
ele pode ser negativo. Eu posso ter 2 elevado a menos 2, não é isso que existe na potenciação, tá? Então essa condição de existência ela varia, tá? Então essa aqui é a condição de existência para a radiciação, tá? Para o C para potenciação, ele pode ser 1, né? Ele pode ser 0 também, tá? Ele pode ser um número negativo, né? 2 elevado a menos 2, tá? Agora aqui já não fica bem, né, pessoal? Raiz menos 2, raiz 0, raiz 1, mas aqui dá certo, tá? E o B, como eu falei, colocando 0, né? Quebrando a condição de existência, a gente já cai numa indeterminação. E ninguém vai ficar calculando isso. Outra, 0 elevado a 1, ó. Quebrei de novo a condição de existência, né? Se eu estou colocando que o C é maior, tem que ser maior ou igual a 2, tá? Eu já quebrei de novo, tá? Aqui, no caso aqui, ele até pode ser igual a 1, né? No caso da potenciação, a condição de existência do C pode ser C, pode ser C igual a 0, né? Posso levar um número a 0, né? Nem aqui. Posso elevar um número a 1, né? O C pode ser 1. O C pode ser menos 2, né? Só na radiciação que o C não fica bem assumindo essas posições aqui, né? Assumindo esses valores aqui. Mas aqui na potenciação ele dá certo. Agora, o logaritmo já tem a condição de existência dele, que é essa aqui, né? A maior que 0 e B maior que 0 é diferente de 1, né? Para o logaritmo existir, tá? Em reais, para o logaritmo existir no conjunto dos números reais, ele tem que atender essa condição aqui. Tem que atender essa condição. Então, se aqui for um número negativo, já não serve. Aqui também já não serve, tá? E é assim, não há um número B que elevado a C dê menos A, tá? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que o logaritmo de menos A na base B não é possível acontecer isso aqui, tá? Não é possível acontecer. O logaritmo de menos A na base B é C. Porque B elevado a C só pode dar um número positivo. Exemplo, eu tenho 3 elevado a 2. Isso é igual a 9. Portanto, o logaritmo de 9 na base 3 é 2, tá? Vejam que o 9 é positivo. E também não há um número B que elevado a menos C resulte em menos A, tá? Não há esse número. O que significa isso? Que o logaritmo
de menos a na base b não pode, esse logaritmo aqui não pode acontecer, tá? B elevado a menos c nunca vai ser menos a. Exemplo, eu tenho 2 elevado a menos 3. Isso é igual a 1 sobre 2 elevado a 3, que isso é igual a 1 sobre 8, tá? Então eu tenho que o logaritmo de 1/8 na base 2 é igual a menos 3. 2 elevado a menos 3 vai dar 1/8, ou seja, não é negativo, ó, não é negativo, tá? E é isso, pessoal. É isso, é por isso que existe essa condição de existência para os logaritmos, tá? E o próprio gráfico do logaritmo, pessoal, se vocês forem ver, vocês têm assim o eixo y e o eixo x. Aqui, tá? O y e o x. O próprio gráfico do logaritmo, ele passa aqui assim, ó, no 1. Da função logaritmo, né? Passa no 1. E então ele já tá no lado positivo, ó. Essa reta aqui, ó, é positiva, toda positiva, em x positivo, tá? Não tem como o logaritmo ser negativo, então, por aí, tá? Dentro dessa condição de existência aqui. Beleza, pessoal? Tem como resultado do logaritmo ser negativo. O c aqui no caso pode ser negativo, tá? Pode acontecer do resultado do logaritmo ser negativo. Se eu tiver, por exemplo, um logaritmo assim, logaritmo de 0,001 na base 10 é o que? É menos 3, ó, tá? Então o resultado do logaritmo pode ser negativo. Agora, o que não pode ser negativo é a base e o logaritmando. Beleza, pessoal? Então, deixa eu ver aqui se faltou alguma observação a fazer. Eu acredito que eu fiz todas. Tudo que eu tinha para falar. Sim, agora nós vamos falar do logaritmo. O logaritmo equivale ao inverso do índice da raiz e ao expoente da potência. Tá? O que significa isso, pessoal? Significa o seguinte, que se eu tenho, por exemplo, assim, eu tenho raiz cúbica de 3. Eu tenho raiz cúbica de 3, tá? Eu tenho raiz cúbica de 3. De 3 não, pessoal, de 2 elevado a 2, desculpe. Isso é a mesma coisa que raiz cúbica de 4, tá? E isso aqui é a mesma coisa que 4 elevado a 1/3, tá? E isso aqui é a mesma coisa que o logaritmo de 4 elevado a 1/3 na base 4, que é igual a que? 1/3. 1/3. 4 elevado a 1/3 é igual ao logaritmo de 4. O logaritmo de 4 elevado a 1/3 na base 4 é 1/3. Né? Porque 4 elevado a 1/3 é 4 elevado a 1/3. Aqui também poderia
colocado a raiz cúbica de 4, que é a mesma coisa que 4 elevado a 1/3, tá? Poderia estar aqui a raiz cúbica de 4. Beleza, pessoal? Então, o que que significa isso aí? Significa que o logaritmo, ó, olha aqui, ó, o logaritmo, ele é o inverso do índice, tá? O inverso do índice da raiz. O inverso de 3 é o quê? 1/3. E ele é a potência, ele é o expoente da potência. Ele é o expoente da potência. Olha só, 1/3. É 1/3. Tá? Outro exemplo. Temos a raiz de 2. Raiz de 2. Eu tenho que isso é a mesma coisa que 2 elevado a meio. Isso é a mesma coisa que o logaritmo de raiz de 2 na base 2, que vai ser o quê? Meio, tá? Então, o logaritmo é o inverso do índice, né? O inverso de 2 é 1/2 e é igual ao expoente da potência. Ó. O expoente da potência é meio, tá? Mesma coisa para as outras raízes, pessoal. Se eu tenho, por exemplo, raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Isso é a mesma coisa que raiz quarta de 8. Tá? Isso é a mesma coisa que 8 elevado a 1/4. Isso é a mesma coisa que o logaritmo de raiz quarta de 8 na base 8, que é igual a 1/4. Ou seja, o logaritmo é o inverso do índice, tá? E é o expoente da potência, tá, pessoal? Então, é isso aí. Eu tenho também que a potência equivale ao radicando na radiciação, tá? A potência equivale ao radicando na radiciação, olha aqui, ó. E ao logaritmando no logaritmo, ó. Olha só, ao logaritmando no logaritmo. Potência, radicando e logaritmando, né? A raiz equivale à base da potência, da potenciação, tá? A raiz equivale à base da potenciação. A raiz B é a base da potenciação e é a base do logaritmo também, tá? Então, pessoal, para e ser mais detalhista, né, no que a gente está falando aqui, na radiciação o índice deve ser maior ou igual a 2, né? Como eu estava falando aqui, ó. E pertencente aos naturais. Na potenciação, o expoente, né, pode ser 0, né, pode ser 1, pode ser menor que 0, ou seja, negativo, maior que 0, ou seja, positivo. E este também, que é chamado de logaritmo, né, o inverso, né, o inverso do índice, que é chamado de logaritmo, o inverso do índice da raiz é chamado de logaritmo, pode ser menor que 0, 0 ou maior que 0, né? Tá, pessoal? Então, ele é